A paz do Senhor, adolescentes, mais uma aula, lição número 7. Temos como título dessa lição, na separação entre os pais, como agir. Podemos observar que é um tema bastante delicado, muito importante, não é? Principalmente que eu conheço adolescentes que convivem com pais separados, e é muito importante, tanto estes como você que não conhece alguém, ou seja, não tem alguém dentro do seio familiar nessa situação. Mas é importante também você aprender essa lição, porque ela nos trará um ensino de como agir, de como conviver nessa situação. Mas desde já eu quero convidar você a fechar os seus olhos e comigo fazer uma oração para que o Senhor possa abrir a nossa mente e que possa nos abençoar no ensino da sua palavra. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma lição, com este tema, Senhor, maravilhoso, que por certo o Senhor irá nos instruir, que por certo o Senhor irá nos abençoar, Senhor, no ensino desta lição, meu Pai. Abençoa cada um que está atento, Senhor, a esta aula. Abençoa aqueles, Senhor, que estão, meu Pai, inseridos, meu Pai, no contexto, Senhor, do tema da lição de hoje. Assim eu te peço, em nome de Jesus, abençoa a todos, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o mais breve possível nós possamos, Senhor, estar de volta à sala de aula, tendo, Senhor, a oportunidade de aprendermos a Tua palavra, Senhor, juntos, Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. A leitura em destaque, o versículo em destaque, se encontra no livro de Mateus, capítulo 19, o versículo 6, que diz: assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os objetivos dessa aula é explicar que a vontade de Deus é que o casamento seja indissolúvel e mostrar a realidade da separação e instruir sobre como agir na situação de separação dos pais. Vamos entrar agora já na nossa introdução, que diz: o tema desta lição é muito delicado para abordar, pois vivemos em uma sociedade que tem alterado o conceito de família, ao mesmo tempo em que vemos outras organizações familiares surgindo. Hoje vamos estudar sobre a separação entre os pais e como você deve agir nessa situação tão delicada, sendo uma referência do amor de Deus na sua família. Como já havíamos dito, é um tema muito delicado, principalmente para aqueles que convivem com essa realidade, de ter uma convivência com pais separados, ora está com seu pai, ora está com sua mãe. Isso traz, por certo, uma angústia, uma tristeza, mas fique atento, porque o comentarista ele nos traz uma abordagem maravilhosa dentro da Bíblia sobre como conviver nessa situação. E o primeiro tópico diz: entenda a vontade de Deus para a família. Como vimos em lições anteriores, o chamado do homem a se unir a uma mulher e formar com ela uma única pessoa é o ponto de partida para a formação da família. Isso não foi feito por coincidência, mas pela vontade de Deus, como ratificada por Jesus. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Está escrito em Mateus capítulo 19, e o versículo 6. A vontade de Deus para um casal é que não haja separação. E mais, como pode uma única pessoa ser dividida em duas sem perder a vida? A expressão bíblica sobre a unidade familiar implica diversos problemas que uma possível separação causa na família. O mais terrível é o rompimento da unidade familiar, que sabemos que é o lugar para habitar o amor de Deus derramado sobre nós. A vontade de Deus é que essa união seja indissolúvel e que ela cumpra seu papel diante do mundo e derrame as bênçãos de Deus sobre os membros dessa família, certo? Então, a vontade de Deus
é que quando o homem se casa com a mulher, né, a sua esposa, eles possam constituir família e que venha a haver no meio dessa família harmonia, não é uma união, certo? Mas essa é a vontade de Deus, foi o propósito de Deus constituir essa família dessa forma, a família dessa forma. Mas infelizmente hoje o que nós podemos ver famílias que a princípio começam bem, né? No namoro, o casal muito carinho um para com o outro, muitas palavras carinhosas, mas quando começa o casamento, com pouco tempo vem as discussões, as brigas, né? E dentro disso tudo surgem os filhos, né? Que daqui a pouco nós iremos observar que o comentarista ele vai dizer que são inocentes, né? Que de fato são diante de situações familiares, né? Então eu já tive a oportunidade de estudar uma situação de família onde, por causa da separação do pai e da mãe, e quando o filho ia para a casa da mãe, a mãe começava a colocar coisas na cabeça do filho para complicar a vida do pai. Isso por quê? Porque já tinha uma amargura, tinha uma raiva, uma ira por causa da briga que tiveram, que talvez tenha sido a causa da separação. Então havia dentro do coração dessas pessoas aquela ira, e se aproveitando da criança ficava usando-a para prejudicar um ao outro, né? Isso aí foi um estudo que nós tivemos a oportunidade de estudar sobre isso, e aconteceu esse fato aí, que foi real dentro de uma casa, né, de uma família, e é o que acontece. O filho inocente, ele é o mais prejudicado, né? Mas vamos adiante aqui no segundo tópico, que diz: compreendendo a realidade da separação. Os casos de separação na família têm aumentado em nossa sociedade, inclusive no meio evangélico. Por um lado, nossa sociedade começa a deixar de lado o conceito de família. Por outro, dentro do meio evangélico, vemos um crescimento do egoísmo e do reflexo do imediatismo, até mesmo para a tomada de decisões tão críticas, sem pensar, sem levar em consideração o contexto familiar que será afetado com uma separação, principalmente os filhos. Os filhos que não possuem culpa dessa situação normalmente são os que mais sofrem. É aquilo que já frisamos aqui. É interessante, eu já conheci jovens, né, que quando ainda namorava, a jovem, eu escutei, né, ela não é aqui da nossa igreja, mas eu escutei ela dizendo que se eu casar eu vou casar, e se não der certo eu deixo e caso com outro. Então, vocês que são jovens, que têm um futuro aí pela frente, não deixe que o diabo coloque na sua mente esse pensamento: não, vou casar, mas já estou certo, que se eu não gostar, eu já vou deixar e já vou correr para outro. Não é? Nós não devemos agir, não se deve agir desse jeito, principalmente nós que somos cristãos, né? Nós devemos, desde o namoro, já apresentar ao Senhor. Senhor, abençoa, né? Abençoa para que dê certo, abençoe para que esse namoro venha se tornar um noivado, e do noivado um casamento, e um casamento abençoado, né? Eu lembro que quando eu namorava, eu quando estava com minha namorada, eu dizia: Senhor, abençoa, porque é ela que eu quero ela para ser a minha esposa. E eu apresentava ao Senhor, sim,
Porque não é esperar para pedir a bênção de Deus já no casamento, não. Você tem que pedir a bênção de Deus no namoro. Né? Você está certo que gosta, que ama a sua namorada, né? Então peça a Deus, Senhor, abençoe, porque é ela que eu quero, é ele que eu quero, e abençoe para que o Senhor venha abrir o caminho e a gente venha se tornar uma família. Né? Agora, que não pode acontecer é você, eu estou namorando, vou casar, mas se não der certo, eu procuro outra. Já fica com esse pensamento. E essa pessoa que eu falei, de fato, teve um casamento conturbado. Né? Hoje, graças a Deus, estão unidos, passou a crise, estão unidos, já são pais de filhos, mas tiveram complicações no casamento, né? Não são pessoas aqui da nossa igreja, volto a dizer, mas são pessoas que eu conheço, é um casal que eu conheço, um casal abençoado, mas tiveram um momento de crise, e eu lembrava nesses momentos da palavra da moça, até então, que dizia que se não desse certo ela ia deixar e arrumava outro. Mas ela percebeu que não é tão fácil assim desse jeito. Quando se casa, há uma responsabilidade. Quando se casa, há uma responsabilidade. Vem os filhos, vem você pensar, você saber que vai trazer sofrimento, né? Diante da sociedade, você nunca mais vai ser visto, né? Porque eu quero abrir aqui um parênteses para explicar o seguinte: se você, né, eu sei que tem muitos adolescentes que, né, vocês estão distantes ainda de se casar, são muitos novos, mas estamos falando justamente sobre isso. Não pense que o solteiro, quando casa e quando se separa, né, quando se consegue um divórcio, não pense que vai voltar a ter uma vida de solteiro, vai ser visto como um solteiro. Não, você vai ser visto como uma pessoa casado que está separado, né? Uma vez casado para sempre. Não existe esse negócio, se não der certo eu vou acabar o meu casamento e vou ficar solteiro. Não existe. Você vai ficar uma pessoa que casou e agora está separado, e agora está, mas que você já foi casado. Então não imagine isso aí dessa forma. Mas vamos mais adiante, que diz aqui o comentarista: infelizmente vivemos em um mundo marcado pelo pecado, o que acaba por passar a imagem original da perfeita criação de Deus para o nosso mundo, e isso inclui a família. O próprio Jesus nos deu um aviso quanto ao viver desse mundo. Sim, ele nos falou que teríamos vida em abundância, mas ele também deixou bem claro as regras do jogo. Aqui o comentarista abre um parênteses e coloca as regras do jogo. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 16:33. É importante nós abordarmos essa passagem aqui de Jesus, onde ele diz em João capítulo 16, versículo 33, que diz: no mundo vocês sofrerão, mas tenham coragem, né? Jesus dizendo que eu venci o mundo. Então, se você conhece alguém que está vivendo essa nova realidade, pessoas que estão vivendo nesse momento uma situação de ver o pai de um lado, a mãe do outro, está vivendo vivenciando uma separação dos seus pais, não é? Está sofrendo por causa disso. Então a palavra que eu deixo para vocês é a palavra de Jesus. No mundo nós teremos aflição, né? Às vezes de onde nós não espera, acontece alguma coisa. Às vezes alguém diz: eu nunca imaginei que eu teria a minha mãe separada do meu pai, eu nunca imaginei uma situação assim e tal, né? Nós vivíamos num lar, havia felicidade, e agora como vai ser daqui para frente, né? Mas Jesus diz: não temas, tenham coragem, eu venci o mundo, né? E no mundo teremos aflição. Então nós estamos vivendo num mundo onde a qualquer momento pode acontecer algo que nos venha fazer, nos fazer sofrer, nos trazer aflição, nos trazer angústia. Então, enquanto estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos a isso.
né? Às vezes eu olho para o seio da minha casa, eu vejo harmonia, vejo os meus filhos alegres, vejo a minha esposa, uma perfeita harmonia, né? Mas eu sempre digo a eles, né? E advirto a eles, olha, vai ter momentos na vida que nós iremos sofrer. Quando eu falo nós, eles talvez no futuro, quando já estiver na casa deles. E o sofrimento que eu falo é um problema, talvez um problema de saúde, um problema financeiro, um problema, seja qual for. Mas no mundo teremos aflição, né? Vocês enquanto adolescentes estão protegido por seu pai, por sua mãe, né? Às vezes, quando chega na hora do jantar, você já tem a sua comida, né? O seu almoço, né? Já tem a sua roupa passada, né? Tudo certinho, e Deus abençoe. É por isso, e nunca deixe de agradecer a Deus. Isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Mas no decorrer das nossas vidas, da nossa vida, vai acontecer momentos de angústia, né? Às vezes nós perdemos um ente querido, às vezes passamos por situações de enfermidade, passamos por uma coisa e por outra, e nós nos encontramos às vezes triste e angustiado, né? E o que o irmão Regis quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que se você está passando por um momento como esse, que a lição que o comentarista está nos passando aí sobre este tema, separação, pai e mãe, né? Aí você diz, agora eu estou passando um momento de angústia porque eu sempre quis meu pai junto com minha mãe e agora está acontecendo isso comigo. Se não for com você, talvez você conheça alguém que esteja passando por isso. Mais uma vez, volto a dizer, João 16:33, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo, né? Então não se preocupe, não fique achando que agora tudo está perdido, né? Está sofrendo por causa dessa situação, mas você irá vencer em nome de Jesus. Aí continuando, são diversos tipos de problemas familiares que podem causar o sofrimento da família e podem levar ao processo de uma separação dos pais e a sua consumação. Nas Escrituras vemos Jesus falando que um dos problemas principais para o acontecimento de uma separação é a dureza do coração humano. Às vezes nossos pais são os que possuem coração mais endurecido, mas o que podemos fazer? O comentarista deixa aí a sua pergunta, mas o que podemos fazer? Sobre o coração, a dureza do coração, o qual o comentarista aqui ele destaca, está escrito no livro de Mateus, capítulo 19, e o versículo 8, né, que Jesus ele fala justamente sobre essa dureza do coração. Terceiro tópico, separação. E agora? Separação. E agora? Você pode ser uma pessoa usada por Deus para alterar o rumo da situação da separação e, com a ajuda de Deus, retomar a comunhão da sua família. Em primeira instância, ore ao Senhor, peça direção e sabedoria, pois cada palavra falada pode gerar vida, mas também pode gerar morte. Por isso, use as palavras com cuidado e na hora certa. Saiba que há momentos em que o silêncio é a melhor opção. Lembre-se sempre, você deve honrar e obedecer aos seus pais, não importa a situação, certo? Não importa se o motivo da separação foi por causa do pai ou se foi por causa da mãe. Aí o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, e você fica aí nesse intermediário aí, né? Mas não importa a quem você vê como culpado, é a sua mãe, é o seu pai. O comentarista aqui, ele solicita, ele traz uma ajuda, um conselho, que em primeiro lugar devemos orar ao Senhor, pedir direção. Senhor, o que eu faço em relação a isso, tudo que está acontecendo? Peça direção ao Senhor.
e ter cuidado no que vai falar. Às vezes o filho quer ser agressivo com o pai, porque o Senhor é o culpado, porque a culpa foi sua, e quer gritar o pai, às vezes quer gritar a mãe. E por mais que se veja a culpa em um ou no outro, mas você não pode esquecer que é o seu pai e a sua mãe, certo? Aí o comentarista sobre isso ele diz que o silêncio muitas das vezes é a melhor opção, né? Fica calado, né? São adultos, sua mãe é adulta, seu pai é adulto, e como o comentarista falou aqui também, que às vezes os nossos pais são os que possuem coração mais endurecido, e quando o coração é duro, não adianta palavras, não adianta você querer colocar na cabeça, não, o senhor é o culpado ou a senhora é a culpada. A melhor opção é o que o comentarista aqui ele diz, é orar ao Senhor, pedir direção, sabedoria, pois cada palavra falada pode gerar vida, mas também pode gerar morte. Então, para você não errar com suas palavras, então ore ao Senhor, peça direção e sabedoria, e o Senhor certamente irá te ajudar nesses momentos difíceis. Resolvida, vamos mais adiante aqui, uma conversa franca com os dois pode ajudar efetivamente a esclarecer o caso, e uma entrega verdadeira pode fazer o desencontro tornar-se encontro fecundo de reconstrução da família. Procurar auxílio especializado para resolução de conflitos familiares pode ser uma boa alternativa, só não é melhor do que o perdão. A esmagadora maioria dos conflitos familiares pode ser resolvida com a conversa e com a liberação do perdão, né? Quando se há um coração endurecido, não há perdão, né? Às vezes o casal eles entram em conflito, ali estão discutindo, de repente um resolve dar o braço a torcer, vamos usar essa expressão, aí a mulher chega para o marido, pede perdão, me perdoe, realmente, né, eu estou errado, e às vezes não está nem errado, mas para trazer de volta aquela comunhão, aí, aquela reconciliação, aí pede perdão, mas por causa do coração endurecido, às vezes o homem não quer perdoar, não quer saber, não quer conversa, e às vezes é a mulher também. Então, o comentarista diz aqui que a esmagadora maioria dos conflitos familiares pode ser resolvida com a conversa e com a liberação do perdão. Mas se não houver o perdão, aí fica difícil, né? E o comentarista vai mais além, diz que uma conversa franca com o pastor de sua igreja e a sua esposa, ou com uma família de amigos de confiança, pode ser a mão de Deus agindo para restaurar a família. Afinal, Deus nos colocou lado a lado para que pudéssemos ajudar uns aos outros. Está aí um conselho maravilhoso, né? Aí você é crente, você é um adolescente que é membro daqui da igreja, tem o seu pastor, e está acontecendo algo, talvez, na sua casa, em relação ao pai, à mãe, aí você não vê a hora, assim, você está prestes a ver uma separação ali na sua casa. Aí qual um conselho que o comentarista aqui deixa para nós? Procure o pastor, procure a sua mãe, né? Mãe, por que a senhora não vai até o pastor? Pai, por que o senhor não vai até o pastor? Pedir uns conselhos, falar com ele, ver o que é que ele pode ajudar nesse... Né? Em vez de chegar para um pai, o senhor está errado, né? Mãe, a senhora está errada, e querer causar uma confusão maior, você chega para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para a sua prima, seja lá quem for que talvez esteja passando por uma situação dessa. Vamos falar com o pastor da minha igreja. O pastor é um homem de Deus, ele trará um conselho dentro da palavra de Deus, e de repente, né, aceita esse convite, e de repente o pastor traz uma palavra de Deus ali, e
tudo é resolvido diante da palavra do Senhor. Então aí um conselho maravilhoso que o comentarista deixa-nos aqui nessa lição. E aqui já chegando na nossa conclusão, nossa comunidade cristã tem como objetivo ajudar para seguirmos juntos fielmente no caminho do nosso Senhor. Entretanto, nem sempre a reconciliação é possível. Nem por isso seu pai deixa de ser seu pai ou sua mãe deixará de ser a sua mãe. Cabe a você respeitá-los em suas escolhas, obedecê-los e honrá-los. Sobre o resto, entregue tudo nas mãos de Deus, pois o melhor Ele fará. Certo? Então, vai ter caso que não vai ter reconciliação, né? Tem casal aí que já faz muitos anos que já estão separados, mas nem por isso há uma intriga do filho com o pai ou com a mãe, né? Ora o filho vai para a casa do pai, ora o filho está na casa da mãe. Mas infelizmente é uma realidade que nós podemos contemplar no meio da sociedade. Mas devemos orar ao Senhor, pedir para que Ele abençoe os nossos lares, para que o espírito do maligno, a ação do maligno, ele não venha trazer esse mal para as nossas vidas, não é? E concluindo, no processo de separação, o melhor é sempre ter um coração disposto a ouvir e a perdoar, orando e buscando ser reflexo do amor de Deus. Seja você um verdadeiro servo, ajudando a manter a comunhão e a harmonia em sua família. Ao falar com seus pais, lembre-se, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 15 e versículo 1. É um versículo maravilhoso para nós encerrarmos essa lição. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Quer conversar com seu pai, você como filho quer se envolver na situação dos seus pais para amenizar talvez um clima pesado, chegue com palavras delicadas, com amor, com carinho, não com duras palavras, porque aí, segundo a palavra de Deus, aumentará a raiva. Certo? Então que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a sua mãe, o seu pai, a sua família, abençoe o seu futuro também, porque por certo Deus tem algo para vocês também no futuro, que Deus possa abençoar desde já. Então a paz do Senhor para todos, que Deus nos abençoe.